Olá, sou Karen Menezes e sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Pode Ser Bela. E hoje a gente tem uma pessoa mega interessante aqui que vai falar muito sobre preenchedor. Você não sabe muita coisa, quer ver? Hoje aqui comigo uma pessoa super sabida, mega especial. Ele é representante do Pharma Aesthetics, que é um laboratório que é considerado o berço do preenchedor na América Latina. Então ele traz aqui coisas bem bacanas pra gente. Gabriel Manuel, Bom, Babu para os Babu. amigos. Não adianta, eu vou te chamar de Babu, Não tem tem como. problema, é como é conhecido até mesmo no Instagram. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do início desse projeto. Ai, né? Obrigada, Babu. Hoje a gente está na 5ª edição, eu espero vir na 100ª. Isso, com certeza. Nas Deus que te tiverem ouça. pela frente, com certeza vai ser sempre um prazer atender vocês. Obrigada pela parceria. O Babu, ele representa a Pharma Aesthetics e ele é um super parceiro nosso da Face Doctor. É um dos produtos que nós utilizamos lá na clínica, em toda a rede, enfim. E ele vai poder falar um pouco mais tecnicamente para a gente, né, sobre o que é um preenchedor, né, do que ele é composto, qual é o efeito dele, né, e sempre focando, lógico, para essa questão da beleza, que é o nosso grande objetivo aqui. Maravilha! Babu, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou na Pharma Aesthetics? Nossa, foi uma coisa totalmente nada a ver. O meu ramo foi por muitos anos trabalhar com o home center. Então sempre foi máquina e ferramenta atendendo o home center. E depois disso eu tive a oportunidade de ir para a Nutriex, que é inclusive a empresa da Renova Nutriex, mas para desenvolver home center lá também. Entendi. E depois disso, quando eu estava desenvolvendo a parte de EPI deles, apareceu uma oportunidade dentro do canal de distribuição hospitalar, aonde eu fui alocado lá também, comecei a desenvolver um trabalho e sempre com muito contato com o pessoal da Renova. Tá. Acabei fazendo uma grande amizade com quem você conhece, com o Renato. Sim. E o Renato, em um determinado momento, ele saiu da empresa para um outro projeto. Ele falou, cara, eu tenho um negócio que tem que ser você. Daí fomos para uma outra empresa que estava uma operação vindo da Espanha diretamente para o Brasil. A gente começou a trabalhar junto, mas o projeto acabou que ele deu algumas alteradas. E nisso apareceu a oportunidade na Biogelis. O Renato veio para a Pharma Aesthetics, né? Biogelis é a nossa marca. Sim. E ele falou, cara, você tem que estar comigo. Certo. Que é franquia, você conhece como é que funciona esse universo de redes e operacionalmente é muito similar, redes de home center com franquia, independente do segmento. Mas a parte lógica, a parte estratégica, ela é muito similar para como você vai trabalhar a questão de cadeias, de tudo isso. E aí eu iniciei na Pharma Aesthetics para fazer o desenvolvimento junto com ele do canal de franquias. Foi aonde nos conhecemos. Sim. Né, que aí eu passei a atender a rede da Face Doctor. E aí logo desde o começo, não estive na inauguração de vocês, mas logo depois. Depois, rapidinho. A gente começou a visitar vocês, Sim. a mostrar o nosso produto, né, quais são os diferenciais de trabalhar com ácido hialurônico da Biogelis, que hoje nós somos tidos como o berço do ácido hialurônico na América Latina. Mas por que tanta pompa, né, coisa desse jeito? Porque nós somos o único fabricante em todo o território. Tá. E hoje é muito comum que todos sejam importados, muitos de fabricação própria, mas as plantas não ficam no Brasil, né? Estão sediadas na Europa e em outras regiões. Perfeito. E a nossa empresa ela desenvolveu um projeto único, né, de reticular o ácido hialurônico na América Latina. E isso foi algo extremamente revolucionário nesse mercado, porque você ter toda uma tecnologia franco-suíça, os insumos, e você conseguir produzir isso aqui, porque a nossa empresa é um capital estrangeiro, é um capital franco-suíço, mas com a fábrica no Brasil. Nós temos em Luxemburgo a nossa matriz, mas a fábrica é no Brasil. Perfeito. E isso é um diferencial muito grande, né? Porque o pessoal fala assim, mas como é que vocês fazem aqui? É somente envasado e pode ter tido como um produto nacional? Não, é 100% do processo feito por nós, né? Toda a reticulação, desde quando recebemos o hialuronato de sódio, que é a matéria-prima que depois é convertida e se transforma no ácido hialurônico,
Então a gente faz 100% desse processo aqui no Brasil, lá na região do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, né, Entendi. na cidade de Pinhais. E então é algo muito diferente do que a gente tem para apresentar para o mercado hoje, porque é um produto que ele, além de ser por 100% nacional, nós temos uma fábrica de medicamento que produz ácido hialurônico reticulado. Então isso é um diferencial até entre outras fábricas fora do Brasil, Sim. né, as multinacionais, porque nós não somos uma fábrica de correlato para a saúde. Se hoje a empresa quiser fabricar vacina, ela pode. Ela tem total liberdade para poder fazer isso perante a todas as exigências que são atendidas pela Anvisa, pelos órgãos que regulamentam esse mercado, porque o nosso nível é muito alto para poder manter como uma fábrica de medicamento. E foi muito legal entrar nisso. Hoje eu não saio do mercado da estética. Hoje você está apaixonado, demais, né? Demais. O mercado de franquia, estética é a minha vida, é o que eu respiro. Né? Gosto muito disso, é um prazer muito grande poder trabalhar com essa área. E daí eu fui conhecendo, né, mais a fundo. Eu sempre tive uma facilidade nas questões técnicas. Né? Trabalhei com muitas outras coisas técnicas também relacionadas à máquina e ferramenta, dimensionamento e desenvolvimento de projetos. E com uma certa facilidade. Nunca estudei engenharia, eu estudei marketing, mas gosto disso. E daí fui me aprofundando, né, na questão do ácido hialurônico, o que é, para que serve, como é que se utiliza, né, quais são as indicações. E me fala uma coisa, você traz alguns termos técnicos e que às vezes para as pessoas que podem vendo, né, que estão vendo o nosso pod, não compreendem muito bem, né? Então, como é que a gente pode simplificar essa explicação, né? O que é esse preenchedor? Primeiro, para que ele serve? Certo. O preenchimento, né, o procedimento de trabalhar com preenchimento de ácido hialurônico, ele vai servir tanto para você restaurar uma volumização, para você fazer também uma hidratação, né, se é algo mais superficial, aquelas rugas que começam nas mulheres que estão ali já na faixa dos 30 anos, começa a ter um pouquinho da marca de bigode chinês. Ela pode usar nesse procedimento um ácido hialurônico reticulado, mas que ele não tenha uma projeção, não faça uma volumização. Ele vai fazer uma suavização nessas rugas, vai fazer uma hidratação e daí você vai montando, de acordo com a necessidade dessa paciente, até mesmo que ela procura ou somente restabelecer essa questão de rugas finas, ou até mesmo uma harmonização. Ela sente que ela talvez não tenha um queixo tão projetado, ela queria um pouquinho mais de volume no queixo, ela sente que ela precisa nos lábios ou no contorno. E o ácido hialurônico ele vai fazer isso, ele vai trabalhar toda essa parte harmônica para você poder restaurar uma volumização ou projetar um pouquinho mais de volumização, né? Porque quando a gente fala no termo em si da harmonização facial, é você trazer algo harmônico, né? Onde as dimensões tenham harmonia, né? Onde o formato, o desenho e o tamanho, né? O volume do seu lábio, ele condiza com o seu rosto, né? Seja algo condizente com isso. Quando a gente fala em preenchedores, né? Às vezes ele é temido, né, Babu? Porque assim, muita gente tem uma ideia de harmonia que, na verdade, está muito mais para o exagero do que para a harmonia. Sim, né? Acontece. Então, assim, quando a gente fala, quando às vezes chega um paciente na clínica, né, que a gente está vendo que tem aí uma questão do bigode chinês, que está vendo, que a gente está percebendo que ele tem uma perda de osso aqui no malar, né, e que a gente fala nessa possibilidade de utilizar o preenchedor, tem muita gente que se assusta, fala, não, eu faço um monte de coisa, mas eu não coloco preenchedor. Exato, porque ele viu, a referência dele ficou um pouco ruim, né? Por alguns casos no mercado, algo extremamente agressivo, uma coisa muito desarmônica, na verdade. Mas isso é uma questão que ela está muito mais atrelada à expectativa e gosto desse paciente de realmente querer algo, aquele lábio imenso mesmo, né? Que brincando a gente chama no dia a dia da boca de linguiça, mas é um gosto. Isso não é o caso de que uma pessoa vai ficar assim. Exatamente. Ela não vai ficar assim porque não é o intuito dela, então aquele profissional vai entender e fazer um alinhamento de expectativa, o que você espera.
porque senão você pode frustrar um paciente, porque ele vai esperar mais e vai ter menos, ou ele vai ter esperar menos menos e vai ter mais, exato. Exatamente. Então, é então, difícil isso. Exatamente. É muito difícil, Babu. É um trabalho que o profissional, né, precisa ter, além da técnica, lógico, né, Com ser certeza. super especialista. Esse profissional ele precisa realmente ter uma expertise em como conduzir isso e saber conversar com esse paciente, né, de ver realmente o que você deseja, né, Exato. e tranquilizar. Né, eu acho que muito. Tem gente que fala, ai, eu queria só dar uma esticadinha na boca. Eu queria que a minha boca ficasse um pouco mais esticadinha para não ter só um contorno, para não ter aquele código de barra e tal. Mas, gente, eu vejo essas bocas de linguiça, essa coisa. Então, assim, é mesmo uma educação que a gente tem que fazer, né, mostrar. Dar alguns exemplos, mostrar imagens para que essa pessoa se sinta confiante, né? Exato. Confie no profissional que vai atender e que tenha realmente aí uma alegria nesse resultado. Exatamente. Né, o que acontece? O profissional, devido à experiência dele, à técnica, ele consegue ver a paciente quando chega na clínica, ele tem a ideia dela pronta já. Sim. Ele consegue visualizar isso. Eu sei que se eu fizer isso, isso vai reagir desse jeito e ele vai entregar o que ele vê ali como necessidade, mas óbvio que precisa desse alinhamento de expectativa com a paciente. Uhum. Né? O cuidado da paciente também ele não é só dentro da clínica. Né? Ela precisa também o pós dela para que isso seja realmente duradouro, para que o investimento dela, que não é baixo o investimento disso. Exatamente. E ele muitas vezes ele custa também a vaidade da mulher, a vaidade daquela pessoa, porque aquilo muitas vezes é uma dor dela que ela está resolvendo. Né? A gente está trabalhando com sonho. Com sonhos, no final do dia, o que a gente está trabalhando com as pessoas é com algo que custa muito caro para ela, é algo que ela vê como uma deficiência, é algo que ela precisa arrumar e muitos não têm a disponibilidade de chegar, olha, eu vi que hoje eu quero fazer lábio, eu vou lá e vou fazer. Não, às vezes ele precisa de um tempo... planejamento, para né? se capitalizar e poder fazer isso. E então, é de extrema importância essa avaliação para que a gente possa entender o que esse paciente precisa, qual que é a expectativa dele, como é que a gente vai entregar, mas que também esse paciente fora da clínica, ele também tenha, né, no dia a dia dele a rotina de cuidado, as mulheres no caso de skincare, é uma de hidratação, corresponsabilidade, exato, né? É igual nutricionista. A gente firma muito. Né? Nutricionista, ela vai te avaliar, vai passar um planejamento para você, vai montar junto com a tua rotina o que você precisa, mas do consultório para fora, se você não seguir, você não vai ter aquele efeito, você não vai ter a durabilidade. Você né? tem um pouco disso, né? Exatamente. Você precisa, qual que vai ser o teu cuidado lá fora? Não adianta a gente vir falar na questão, por exemplo, de bioestimulação, de colágeno, tudo, mas a pessoa não tem cuidados que também vão ajudar com isso. Né? Ela precisa do cuidado da hidratação, que hoje eu vejo cada vez mais as clínicas apoiando e falando disso, porque sabe que muitas vezes a pessoa pode ser, ou o profissional pode ser taxado e falar, olha, mas o teu procedimento não dura, mas espera. Você fez a sua parte? Exato. Né? Vamos avaliar também, importante. porque é uma corresponsabilidade. Exato. A responsabilidade não está diretamente em nós como indústria, fornecendo esses produtos, mas também não está inteiramente só no profissional. Também tem a responsabilidade do paciente no seu cuidado. Né? Por exemplo, o nosso produto ou até outros no mercado hoje. O que a gente estima do nosso preenchimento em durabilidade? De 6 a 24 meses. Mas por que uma distância tão grande? Porque 6 meses a gente conta o pior caso. Aquela mulher que é fumante há 60 anos, nunca fez nada, a pele é extremamente enrugada e você sabe que o ácido hialurônico ali vai absorver na hora. Não tem como. Aquele paciente ele precisa de outros tratamentos e do cuidado também para que ele possa ter uma hidratação aonde outros produtos ou até mesmo o ácido hialurônico vai segurar. Sim. Ele não vai absorver de uma vez, porque todos esses produtos que nós trabalhamos nas redes, não só o ácido hialurônico, mas o bioestimulador, eles são biodegradáveis. Então o organismo ele vai absorver tudo isso. No caso do ácido hialurônico, a paciente ela não gostou do resultado. Ela achou que ficou demais,
é A reversível gente tem essa imediatamente possibilidade, com a exato. hialuronidase. Exato. Né? Você tem forma de reverter este caso, ou até mesmo se houve alguma intolerância daquele organismo, por qualquer motivo. Porque isso pode acontecer, né, Sim. Babu? E a gente precisa deixar claro, cada Sim. organismo responde de uma forma, e você pode sim, às vezes você... São raros, né, Sim, Babu? É muito mas raro, acontece, mas e as pode pessoas acontecer. não sabem. Exato. Muitas vezes elas não sabem, né? Um exemplo bobo da questão da hialuronidase. Quem vai fazer um preenchimento de ácido hialurônico, a pessoa tem que ter pelo menos a ciência que se ela tem ou não alergia de picada de abelha. Por quê? É por conta do ácido hialurônico? Não. A hialuronidase, essa enzima que faz a degradação, ela contém uma toxina que também tem na picada de abelha, do veneno da abelha, e se a pessoa é alérgica, ela pode ter reações sérias. Exato. Então são coisas simples que às vezes nem o próprio paciente sabe do dia a dia dele. Exato. Apesar da gente fazer toda aquela anamnese, aquela coisa... Tem muita gente que não sabe alergias que nunca possui. Exato. Nunca aconteceu nenhum evento adverso para que ela soubesse ou ela também não foi atrás. Mas essa é a importância das pessoas também conhecerem a si mesma para também poder entender o que ela precisa, né? Ela também conseguir montar a expectativa dela junto com aquele profissional injetor, porque esse casamento é perfeito. É perfeito. É perfeito. Agora, quando acontece assim. Às vezes o paciente está numa expectativa tão alta que é muito interessante, né? A gente percebe alguns pacientes que têm uma expectativa alta, que vai fazer uma transformação, uma mudança, que quer aquilo, que deseja, e que não escuta as coisas que a gente fala. Né, isso Babu? é um problema, né? No final do dia. E aí você precisa perceber isso, e aí que você vai repetir 500 mil vezes. Exatamente. Né? Porque a pessoa ela precisa ter muita consciência das coisas, né? De todo o processo, o que pode acontecer, Exato. Qual é a sua responsabilidade nisso. Então, assim, às vezes a pessoa está tão assim que a gente está lá falando e eu percebo que ela está... Ela se entrega por inteiro e não vê que ela tem responsabilidade. Responsabilidade, exato. É que nem, por exemplo, casos tanto na parte estética ou outras cirurgias. Não vou falar que é somente estética numa questão de plástica, de silicone, coisa do tipo. Mas um procedimento pós-cirúrgico, o paciente tem total responsabilidade de como aquilo vai sair, principalmente de casos onde você possa ter grandes cicatrizes, qual vai ser a qualidade disso? Vai depender do teu cuidado. Sim. Se o teu médico, ele te deu todo um pós-procedimento para falar, olha, você não vai tomar sol, você vai evitar movimentos bruscos, você vai lá e faz, isso vai comprometer a qualidade a longo prazo, porque você vai ficar com uma cicatriz muito mais feia do que deveria, né? Não vai ficar aquela coisa sutil, o corpo ele vai reagir de acordo com o teu estímulo. Né? Então o paciente ele também precisa se cuidar. E o que a gente tem visto hoje no dia a dia, quanto mais as mulheres se cuidam e fora da clínica, no dia a dia dela, na questão de skincare, de outras coisas, menos ela precisa gastar e mais duradouros serão os procedimentos que ela fizer. E quanto mais cedo ela começa, exatamente, né, Babu? Porque, mais cedo se cuidar, melhor vai ficar. E tem muito preconceito às vezes, né, do tipo, ai, você já está fazendo isso, que louca. Você, cuidado. Né? Mas a gente precisa pensar realmente nessa parte de cuidado, porque quanto mais cedo a pessoa começa a se preocupar com a saúde da pele, né, no geral, menos coisas ela vai ter que fazer. Né? Essa manutenção ela vai ser muito mais, como é que eu posso dizer? Vai demorar mais para fazer essa manutenção, porque vai ser mais e duradouro. O resultado vai ser muito melhor. Né? E então, a saúde, tudo que vai melhorar nela. Exatamente, não é simplesmente você não assumiu a sua idade, você quer ter uma cara de menina de 20 anos. Não é isso, gente, é você envelhecer bem, sabe? Com saúde, né? E bem. Né? Porque a parte estética, como ela está totalmente atrelada na questão emocional, é saúde. A saúde emocional é extremamente importante. A gente sabe, para a mulher, a vaidade é algo que custa muito caro. E caro não... E não valor, só para a mulher, dinheiro. né, do Babu, acho Sim, que para todo também. mundo, né? O homem está cada vez mais preocupado com isso também, Sim, né? Por vários motivos. Por exemplo, questões de procedimentos onde as expectativas devem ser mais alinhadas.
nos procedimentos corporais. E também tem uma corresponsabilidade muito grande do paciente, porque uma mulher fazendo um tratamento, por exemplo, para celulite ou estrias, mas como é que está o condicionamento dela no dia a dia em relação à questão dietética, de outros fatores? Não adianta você fazer um procedimento para tirar uma inflamação se a partir do momento que você fez, você continua ingerindo coisas que vão te inflamar. Então você precisa disso para manter o teu investimento, ter esse alinhamento de expectativa. Só que uma coisa que é muito interessante, muitas mulheres quando começam os procedimentos estéticos, elas mudam por necessidade uma série de coisas na rotina que é extremamente importante e vai trazer mais saúde. Perfeito. Porque no fim ela acaba vendo que é importante que ela faça uma academia, é importante que ela cuide da alimentação. Uma coisa vem puxando a outra. Né? Ou muitas vezes algum detalhe estético nela, para a gente ver como isso custa caro na vaidade e no emocional da mulher. Depois que ela faz, é aí que ela começa, porque ela se sente livre para poder fazer, ela resolver um problema dela, não importa ela quer se é continuar com aquela aparência, né? Ela conseguiu resolver uma dor que ela tinha. E aí ela vai começar a se cuidar, porque aquilo mexeu com a questão do estímulo dela, mexeu com a vaidade, até com a autoestima, que, gente, quando a gente resolve a autoestima, a vida melhora. A vida melhora muito, a tua vida pessoal, profissional. Tudo, interfere em tudo. Totalmente, totalmente. E a responsabilidade nossa nessa área é justamente isso. A gente trabalha com algo que é tão especial para as pessoas e tão importante hoje em dia, que é essa questão estética, que fica totalmente atrelada na vaidade, no emocional. No autocuidado. É muito importante, é muito gratificante, porque a gente vê muitas vezes você mais no dia a dia ainda, na clínica lá, quando uma paciente termina um procedimento, a emoção que ela fica. Nossa, gente, não tem valor isso, uma coisa dessa. Não e você vê que você participou disso, que você de alguma forma, direto ou indiretamente, contribuiu. É emocionante. É muito emocionante. A gente tem muitas histórias, né? Apesar do pessoa que a chega gente a chorar depois do completando o ano aqui em procedimento, Alphaville, né? Mas assim, é uma história mais interessante que a outra, né? Bonito de ver. Todo dia é uma nova, né? Todo dia está construindo uma história nova. Né? Isso assim não tem valor que paga você ver essa transformação. E é uma transformação que você faz no externo, né? Mas que isso vai para o teu interior automaticamente. Exatamente. Né? Eu tive um caso de uma colega muito querida, que ela falou: ai, Karen, eu tô tão cansada. A gente sabe do trabalho estressante que ela também exerce, tudo. E ela falou: putz, Karen, eu queria tanto melhorar. Uma pessoa já mais consciente, não quero parecer uma menina, mas eu queria... Eu acho que eu estou com um aspecto muito cansado, né? E realmente estava, né? E aquela coisa, né? Eu falei assim, vamos fazer aí um planejamento para você, porque não é barato, realmente não é barato. Eu acho que a gente tá tentando deixar as coisas um pouco mais acessíveis para todo mundo. Eu acho isso bacana, porque há um tempo, anos atrás, a gente não existia possibilidade para uma pessoa que tivesse um pouco menos de renda fazer. Né? Eu acho que hoje com a democratização desse processo, exatamente, né? E aí eu falei assim, vamos preparar, vamos fazer esse planejamento, essa coisa toda, e realmente a gente fez uma construção com ela que, gente, foi uma alegria, uma felicidade tão grande, sabe? Ela falou, bom, agora eu posso até arrumar um namorado. Mas você vê como isso afeta, e afetou provavelmente na vida profissional dela. Exato. Porque a autoestima dela, ela conseguiu retomar isso. E o problema da autoestima é muito grande, é que infelizmente ela te leva cada vez mais para o buraco. Porque se a tua autoestima não está bem, você acaba entrando numa espiral de... para baixo mesmo, né? Tudo. Até ser um pouco grosseiro, uma espiral do relaxo. Porque aí você já não pensa em se arrumar porque aquilo não está bom, então é uma coisa que você vai deixando de lado, aí vai deixando a vaidade, você vai perdendo uma série de coisas por conta disso, e isso é gradativo. E muitas vezes a pessoa só vai perceber isso quando tá no fim do poço. Quando já está no fim do poço.
né? Então, a importância da autoestima é fundamental, porque quando a gente consegue restaurar isso, a vida da pessoa muda a um nível assim excepcional. E às vezes é por conta de uma coisa que ela tenha como um defeito nela, que ela queira arrumar. Vamos falar até fora da clínica da estética, mas, por exemplo, questão de sorriso. A pessoa que não tem uma dentição bacana, ou quanto que ela gostaria, ou está faltando dente, gente, quando ela resolve isso, é mágico. A pessoa se olha no espelho com aquele sorriso, que muitas mulheres você vê que não tira foto sorrindo porque tem vergonha da boca. E é uma coisa tão simples, aparentemente, mas que depois que a pessoa toma a frente para resolver aquilo, a vida muda. Muda completamente. E acontece, obviamente, na estética com isso em relação a gente. Por exemplo, a mulher, ela nunca tratou melasma. E melasma a gente sabe que é uma coisa que custa muito caro para quem tem, porque ele é uma coisa complicada. Você e eu não tem acho uma que é o efetiva. procedimento que mais exige uma corresponsabilidade. Muito porque não tem uma porque cura não tem efetiva. Cura, né? Você tem formas de amenizar, de melhorar, mas é contínuo. É contínuo tanto na questão de tratamento quanto no pós, disso, no Babu. dia a dia. Você tem melasma? Eu tenho. E aí envolve emocional, quando você Total, se altera, o estresse arrebenta com isso, muito, né? Exatamente. Então, é um controle que a gente tem que ter de tudo isso, só que facilita quando você está com uma boa autoestima. Lógico, com certeza. Facilita muito mais, você está muito mais controlado emocionalmente, você está muito mais de bem com você, né? Você consegue resolver as coisas sem tanta frustração e acho que o que a gente mais precisa hoje nessa área é justamente no alinhamento de expectativa estar o mais longe possível da frustração. Sim. Porque às vezes para aquela pessoa é a única tentativa dela. É verdade. E pode acabar com tudo. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Enorme. Muito grande. Porque, e ao mesmo tempo, uma satisfação imensa, né, toda vez que a gente vê uma pessoa que resolveu alguma dor dela através da vaidade, de um tratamento estético, seja o que for. Né, cada um, né, a gente não tem como precificar isso, porque isso é um custo pessoal, e não estou falando do custo financeiro. Sim. Mas quanto que custa para aquela pessoa aquilo que ela enxerga como uma deficiência? Né? Você pode falar assim, mas a pessoa nem tem um lábio tão fino assim, eu acho que ela está exagerando. Porque para você o lábio não é algo que vai afetar. Eu estou ficando calvo, eu não ligo. Para mim, tem problema nenhum. Daqui a pouco vamos começar a passar gilete. Mas para outros incomoda. Cara, tem homem que vai fazer cirurgia, né? que ele vai fazer um tratamento, porque aquilo para ele é uma dor. Para mim não é. Exatamente. Então a gente não tem como classificar a dor do próximo. Né? Mas graças a Deus nós temos o poder de resolver. Exato. Né? A oportunidade. E eu vou te fazer uma pergunta. Você, a Biogelis, os produtos que vocês têm, todo mundo pode ser belo? Todo mundo pode ser belo, jovem e feliz, né? É o principal, né? Que é o que a gente espera, né? Que cada vez mais a gente consegue crescer no mercado. É uma empresa que é relativamente nova, mas está tomando um corpo muito grande hoje dentro das principais redes e clínicas. É um produto de excelência, gente. Acho que a gente precisa, né? A pessoa que se dispõe a passar por um processo estético, né, Babu, ela precisa, antes de qualquer coisa, né, procurar um local que tenha credibilidade, Sim. Conhecer o profissional que vai fazer aquele procedimento em você, ter segurança no local, né, e saber e conhecer os produtos. Muitas pessoas aparecem lá e querem fazer as coisas e não sabe que produto que é. Ela né? imagina, ela chega, por exemplo, é muito comum uma mulher chegar e pedir fio. Eu quero fazer fio. Exato. Fio de PDO. Mas fio de PDO não é um procedimento primário. Você tem toda uma estratégia e o fio ele finaliza procedimentos. Exato, mas é a cerejinha do bolo, né? Infelizmente você vai ter profissionais, né, em todas as áreas, isso acontece, isso é uma questão do mundo, que ele se aproveita e ele vai lá e faz. Exatamente. Só que ele sabe que aquilo lá vai durar 1 ou 2 meses.
mas Exato. precisava fazer um outro estímulo Outras naquela... coisas Exatamente, antes precisava para que fazer esse fio um traga bioestimulador, precisava fazer uma série de tratamentos, muitas vezes até mesmo fazer um ultrassom microfocado. Você finaliza com o fio para ele dar sustentação e segurar aquele procedimento. Perfeito. Mas ele não é, no caso, o específico. Então as pessoas... Aí é que entra de novo a expectativa, né? O alinhamento de expectativa. Exato. A pessoa, ela imagina que é o fio que vai resolver o problema dela. E ela não tem obrigação de saber, ela não estudou para isso, né? Mas aí justamente que entra a questão do profissional e da clínica, de dar todo aquele atendimento. Exato. E é o que eu vejo, por exemplo, lá na Face Doctor aqui de Alphaville. A pessoa não vai lá e ela compra um procedimento. Ela tem uma consultoria. Ela passa por uma avaliação e após essa avaliação é feita uma consultoria para entender se a pessoa não tem condição daquele procedimento que foi dado como o melhor no momento. Tá bom, então a gente vai atingir dentro da sua realidade financeira o que a gente vai conseguir fazer de melhor para estar o mais próximo do que você precisa. E a construção também. Sim. Se a pessoa não tem... a possibilidade de arcar com um tratamento inteiro, né, aquele que a gente propõe, ok, vamos por iniciar, partes. vamos por partes e vamos começar do início. Exatamente. Né? Exatamente. Eu quero fio. Não. Não é o momento. Não é o momento, né? Isso a gente tem muito claro, isso é um valor que a gente tem, né? E que a gente precisa seguir, porque não é justo com a pessoa, a gente tem que ser transparente. Totalmente. Né? E de novo, as pessoas elas precisam entender um pouco mais antes de se aventurar, né? Então, assim, conheça, veja quais são os produtos que essa clínica ou que esse profissional utiliza, exatamente. Né? Porque isso é muito importante, gente. Tem muita coisa ruim no mercado. Tem, infelizmente. Tem muita coisa ruim no mercado, né? A partir do momento que você tem essa democratização, você abre oportunidade para tudo que tem. Exato. Infelizmente tem pessoas que muitas vezes agem de má fé, vendem procedimentos que não são necessários, Exato. Né? Que visam somente a questão do lucro. Mas o importante é que você tenha próximo uma rede que você tenha confiança, né, que tem uma história, tem todo um know-how por trás disso. Perfeito. No caso da Face Doctor, a pessoa pode ter total segurança que aonde ela vai nessa unidade, ela vai vir aqui em Alphaville, vai ser muito bem tratada por bons profissionais e com muita transparência. Sabem, exatamente. E muita segurança, né? Total. Porque esse é o principal. Ai, Babu, que papo gostoso. Muito legal. Muito legal. Espero vir mais vezes. Ai, com certeza. Com certeza. Você é realmente muito parceiro nosso. Agradeço mesmo. E muito obrigado pela oportunidade. E como é que as pessoas te encontram no Instagram? É Babuzeira. Tá. Babuzeira, que é um apelido já muito antigo, e no fim ele era o meu Instagram pessoal, mas eu comecei a trabalhar e publicar as coisas, ficou lá e as pessoas conhecem assim, me chama de Babu, mas pode buscar lá. E o endereço da Pharma Aesthetics, para quem quiser conhecer um pouco mais dos produtos? O nosso escritório, ele fica em São Paulo, ali na JK, no número 1600, quase de frente ao Italy, e a nossa fábrica fica lá em Pinhais. Legal. Então, o pessoal que precisar, tiver dúvida, entre em contato com a gente, ou com a Karen, ela me passa, ou entre em contato direto comigo. Vai ser um prazer esclarecer para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, a gente coloca o nosso corpo técnico e científico à disposição. Perfeito. Sempre. São super parceiros. Ficamos à total disposição. Super obrigada, né? Muito obrigado. Vocês que sigam a gente também no @podeserbela, ou então @Karen Cris Menezes. E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada, Com Babu! certeza. Tchau, Tchau, gente!